Três sentados, cada um nos seus lugares, virados para frente. Cada um nos seus lugares. Eu sei. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Eleanor McCobbin. Ela que nasceu em 1917 e é uma estudiosa das questões de gênero, das diferenças entre homens e mulheres. E ela vai desenvolver estudos no campo da psicologia feminista, tentando mostrar que as mulheres não são inferiores aos homens. Inclusive, nos estudos dela, ela chegou à conclusão de que as meninas tiram notas melhores que os meninos. Aqui na sala é assim? Não! Quem tira as melhores notas? Eu! Sim? Mentira! Tem 11, respeito. Só dessa vez. Melhor do que Não, geralmente, no geral. Não. Duas meninas, né? Sim. Oi? Acreditava-se que os homens eram superiores às mulheres na questão do conhecimento. Por quê? Porque, historicamente, os maiores gênios da história da humanidade sempre foram Homens, porque nada é forte. mas tem uma questão muito mais cultural envolvida aí. Apesar de que homens geralmente tendem a se destacar, mas esses homens que se destacam, que são considerados de inteligência avançada, eles também têm um monte de outros B.O.s. Geralmente em graus de autismo, são indivíduos que focam só numa única exclusiva coisa e de tal lado que fica naquilo consegue ter um conhecimento muito diferente. Enquanto as mulheres, elas são muito melhores nos relacionamentos humanos. E na escola, especialmente na educação básica, as mulheres sempre se destacam e tiram notas maiores do que os homens. Porque as mulheres se adaptam muito melhor ao ambiente escolar do que os meninos. Os meninos geralmente são mais agitados, são mais indisciplinados. Você pode ver quem se envolve mais em confusão são os meninos. Quem toma mais ocorrência de advertência são os meninos. Quem toma mais suspensão, quem é mais expulso são os meninos. Eu nunca tomei. A escola não é um ambiente propício para meninos e é muito propício para as meninas, porque aqui elas são muito melhores no relacionamento interpessoal, com pessoas. Os meninos geralmente são melhores com coisas. Geralmente os meninos são melhores em matemática. Mentira. Geralmente. Eu sou. Geralmente, não quer dizer sempre. Mas na escola as meninas costumam se dar melhor na educação básica. Eles costumam se destacar na matemática depois do ensino superior. Educação física. Em educação física, geralmente os meninos se destacam mais. Por conta de que, biologicamente, o corpo masculino ele é mais forte do que o corpo feminino. Tem mais músculo, tem mais velocidade de reação. Porque nós temos um hormônio em abundância, que é a testosterona, que é o hormônio da força. As meninas têm mais progesterona, é um hormônio um pouco diferente, que não dá essa mesma força ou esse mesmo desenvolvimento biológico. Isso é até problemático para questões de gênero hoje em dia e da luta para poder, os movimentos LGBTQIA+, esses movimentos, eles querem colocar, por exemplo, mulher trans para competir com mulheres biologicamente nascidas mulheres. E aí dá B.O. por quê? Porque
E a constituição física e biológica desse trans vai ser superior. E ele sempre se destaca. No grupo tinha uma que se destacava, mesmo não sendo tão boa. Por quê? Porque biologicamente ela se desenvolveu durante algum tempo como homem. Mesmo que depois passe a tomar hormônios femininos, toda a constituição biológica deu a ela um privilégio. Agora, eu pensava que no campeonato aqui ter uma mulher competindo, no campeonato mineiro feminino, uma mulher trans competindo com mulheres. Vai se destacar biologicamente, não que é superior, por dizer assim, mas biologicamente é mais forte, porque é assim que a natureza tocou machos e fêmeas dos grupos humanos. Então, meninas geralmente tiram uma das melhores meninas das escolas, eu queria para provar. Se for em todas as áreas, a gente vai perceber isso. A educação básica em todas as escolas é assim. As meninas sempre são melhores alunas. Um menino ou outro se destaca numa matéria ou outra, geralmente nas matérias de exatas, que os meninos são bons. Porque meninos são melhores com coisas, meninas são melhores em relações. E aí, são boas em ciências humanas, nas linguagens, ela consegue verbalizar muito melhor. Tanto que biologicamente, se for pegar em 2, 3 anos de idade, a menina tem um vocabulário muito maior que o menino. O menino sabe muito menos palavras e consegue articulá-las de forma muito mais precária do que as meninas. Então as meninas conversam muito mais. Por isso que dizem que o mês de fevereiro é o mês que as mulheres falam menos. Você sabe por quê? Porque tem menos dias, né? Eles gostam de conversar. Os homens já não são muito de conversa, já não são tão bons na conversa quanto as mulheres. Na comunicação, eu digo, mulheres têm muito mais empatia e desenvolvem muito melhor a capacidade de conversar, dialogar e convencer do que os homens. Os homens são muito mais agressivos na linguagem, muito mais econômicos. Então não há diferenças significativas no conjunto de aptidões intelectuais entre meninos e meninas, na média. Agora tem alguns homens que destacam. Você já viu na pegada? Ele quer saber bissexual, mas bissexual tem que dar. Ele fica perguntando. Tem comigo? Ele está me perguntando. Aí eu poderia perguntar se ele Alguém que homem, dois dias. Isso aí não é, Que homem. E assistindo aquele programa do Luciano Huck, dos meninos lá superdotados? Nunca viram, não? Eu sempre. Geralmente, há o maior número de meninos. Inclusive, TEA, pelo transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que assola muito mais meninos do que meninas. E esses meninos dos gênios superdotados geralmente são homens. Não quer dizer que eles são geniais, mas o cérebro deles funciona numa tal dinâmica que aí eles acabam se destacando, porque eles focam tanto que eles conseguem decorar e desenvolver uma série de coisas dentro de uma determinada ciência. Geralmente são meninos, a maioria, né? Meninas são mais raras com superdotação. O que é superdotação? Isso não quer dizer que são melhores ou superiores. Quer dizer que esses indivíduos geralmente eles têm uma série de outros BOs, porque eles não conseguem conviver socialmente. São entre alheios ao mundo e focados só naquelas coisas que eles gostam de estudar. Eu gosto de estudar. Por que as meninas se destacam mais na escola de educação básica do que os meninos? Porque não saber. Elas se esforçam mais na escola. Os meninos são muito mais bagunceiros, muito mais indisciplinados, não se esforçam, muito mais preguiçosos, são muito mais interessados. Enquanto as meninas têm mais interesse, elas têm melhores práticas de trabalho, elas conseguem trabalhar em grupos, os meninos não conseguem, porque em grupo as mulheres se comunicam melhor. Em grupo, os meninos não conseguem se comunicar muito. Quando é um trabalho que pode, os meninos conseguem. E meninas tiram melhores notas do que os meninos na escola. Isso é estudo científico. Geralmente, as meninas se destacam muito mais, principalmente na educação básica. No primeiro ano,
ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então a universidade começa a mudar um pouco, porque começa a surgir uns indivíduos, uns homens ou outros ali, sacam muito, mas geralmente, como eu disse, esses grandes gênios têm uma série de outros BOs psiquiátricos, como autismo de leve, moderado até grave. Então, meninas respondem mais às expectativas dos professores, elas são mais obedientes, são mais compromissados. Os meninos só estão aí. Olha lá, quantas meninas aí copiou? Eu. Só? Só eu. Você copiou, copiou. Que mal. O professor me chamou pra brincar, por isso que eu copiei. Aí eu falei. Então, meninas respondem mais às expectativas dos professores e estão mais dispostas a trabalhar, a copiar, fazer as atividades. Os meninos estão muito bem dispostos. Não estão dispostos a fazer bagunça. Encher o saco, atrapalhar a aula. E não vai ter. Segundo a pesquisa de Macob, né? O que faz com que elas tenham melhor chance. E tenham chances maiores aí de ter êxito na escola dos meninos. Por isso que as meninas também, geralmente na escola. Gostar também. Mas quando entra nessa possibilidade do grupo. Então ela buscou desafiar os estereótipos que diziam que homens são mais inteligentes que mulheres. E a prova disso seria a quantidade de gênios homens na história da humanidade. E então, isso é muito mais por questões culturais. Até porque, até o século XIX, as mulheres sequer frequentavam a escola. Existia uma educação completamente diferente, separada para homens e mulheres. Homens eram educados para conhecer ciências e as mulheres eram educadas para cuidar de casa, cuidar dos filhos. Machista, você viu? Aprender a cozinhar, lavar, arrumar a casa, etiqueta, né, da mesa. Porque eu tenho que pegar na máscara para fazer minha mãe, todo mundo tinha medo dela na escola, só minha tia. Então, esses estereótipos são muito mais culturais do que, de fato, uma prova de que homens sejam mais inteligentes. Pelo contrário. Meninas são, geralmente, na escola, superiores aos meninos. O que mostra também que a escola não é um ambiente propício para meninos. Os meninos deveriam ter outra dinâmica de funcionamento. Para que eles pudessem se destacar, né? A escola é um ambiente muito mais propício para o desenvolvimento do intelecto feminino do que o masculino. Porque o homem trabalha numa outra frequência, numa outra dinâmica. Há diferenças biológicas, apesar das questões culturais também que acabam impondo papéis sociais diferentes para homens e mulheres. Então, o fato de meninas serem assertivas e ativas estimula o seu desenvolvimento intelectual na escola e fazem elas se destacar mais do que os meninos. Porque os meninos são todos malas sem alça, né? Você está concordando com o quê, velho? Lida muito melhor com coisas, né? Como o celular. Mentira, porque com relações interpessoais. Eu também fui igual vocês. Mas mais igual vocês na escola. Só pode. Depois que eu terminei a escola, que eu fui me atentar para a importância de estudar, de conhecer. Enquanto eu estudei a educação básica, estava aí. Apesar de que até a quarta série eu fui melhor na alunação. A parte da quinta eu comecei a ir pior na alunação. Comecei a tirar, bombei. Só ia para a escola para jogar futebol. Vai jogar futebol com meus amigos, eu matava horário para jogar bola. Eu ia para ver meus amigos e ver as meninas, né? Era para isso que eu ia para a escola. Para estudar não, né? Para chegar falando na frente. Depois que eu terminei, eu fui ver o tanto tempo que eu perdi. O tanto que eu poderia ter aprendido e que eu poderia saber mais hoje para me
destacar mais na minha profissão, no mercado de trabalho. Poderia ter escolhido uma profissão que fizesse ganhar mais. Aí acabei virando professor para ganhar esse dinheiro. Então, só para entender a importância dos estudos do conhecimento, depois que a gente sai. Compreenderam o conteúdo de hoje? Sim! Então, segundo a Eleanor McCollum, meninas tiram notas melhores que meninos. Por quê? Por que meninas tiram notas melhores que meninos? Elas se adaptam muito melhor à escola do que os meninos. Os meninos têm formiga no fiofó. Não consegue parar, prestar atenção na hora, ficou mandando ela pra cara. O livre, o celular, caçando um jeito de quebrar esse negócio. Por hoje é isso aí, galera. Deixa eu levar meu celular, fazer um favor.